Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Que prazer enorme ter você aqui. Muito feliz de estar com você aqui nesta quarta-feira. Graças a Deus acabou a data FIFA. Os jogadores estão voltando, né? Pedro e Ayrton Lucas já desembarcaram no Brasil hoje de manhã. Às 5 horas da manhã eles já estavam no Rio de Janeiro. Vão para o treino de hoje. Lá serão avaliados para se pensar o que fazer para o jogo de amanhã. Se vão jogar, se não vão jogar, se vão ser dispensados. Enquanto isso, né, a seleção brasileira que jogou fora, que jogou na Europa, etc. Mas também temos jogadores convocados que estavam aqui na América do Sul. O Varela ontem jogou muito pouco no finalzinho do jogo do Uruguai, e o Varela estava no Uruguai, então está muito mais perto, né? Tem voos mais tranquilos, etc. É menos desgaste. E também temos o Pulgar e o Vidal que estavam na Bolívia jogando Chile e Bolívia ontem. Bolívia e Chile, no caso, né? Um jogo que foi 0-0 espetacular, os dois jogaram, o Vidal e o Pulgar jogaram. O Vidal falou que ia amassar os adversários. Vai tudo isso não, né, Vidal? Mas então, os nossos jogadores da América do Sul provavelmente vão direto para São Paulo. Afinal de contas, o Flamengo treina hoje e já embarca hoje para Bragança Paulista, porque amanhã tem Flamengo e Bragantino. Como você sabe, o Flamengo tem essa praxe de viajar um dia antes. Você viu que o Fontoura News começa assim, com informação. Aqui não tem enrolação. E rima, hein? Esquece, moleque. Esse é o melhor programa do Brasil. Só falta você dar o like, já que você tá aqui comigo. Se inscrever no canal, porque eu ainda vou falar de Montiel, de SAF no Flamengo. Montiel podendo vir pro Flamengo? Será? Não sei. Eu vou manter você no clickbait até o final do vídeo. Vamos falar dessa SAF do Flamengo. O Flamengo foi estudar esse modelo na Alemanha. Vamos falar também de Matheus Gonçalves no Ceará? Interrogação, como diria Valone. Interrogação! Então tudo isso você vai ter aqui no Fontoura News, que está começando agora. Fica comigo que, já te disse, aqui é sem enrolação, bebê. Só te peço o like e a sua inscrição. Isso eu vou fazer até o dia que eu tiver 45 milhões de seguidores, de inscritos. O dia que eu tiver 45 milhões, estão todos os flamenguistas aqui. O resto eu não me importo. Então aí eu paro de falar disso. Quero começar, antes de qualquer coisa, vou trazer a primeira informação de hoje. Casagrande falou, hein? Casagrande falou sobre Pedro e Gabigol, falou sobre o Pedro, na verdade. O Casagrande quis dizer que o Pedro tem que ser titular na seleção brasileira, tem que ser titular no Flamengo, e o Casagrande disse que no Flamengo todos os treinadores sempre preferem o Gabigol e preterem o Pedro. O Pedro é sempre preterido, quando precisa tirar um jogador, sempre sai o Pedro, e ele fica maluco com isso. Eu tenho o áudio do Casagrande que eu vou botar aqui para vocês escutarem o que o Casagrande mandou para mim falando de Pedro, por favor. Então, Felipe Fontoura, é que o futebol do Pedro é 115% somado a 30% do futebol do Rony, com mais 70% do futebol do Rafael Veiga e do Scarpa, do Palmeiras, mais 30%. E aí, somando isso tudo, daria 115% de futebol do Pedro, e por isso ele deveria ser o titular do time do Flamengo. Eu não entendi bem a sua opinião, mas pelo menos eu tenho aqui escrito, porque falado acho que ninguém entendeu o Casagrande, meio que falado a gente se perdeu na matemática, só que eu tenho a fala do Casagrande, aspas para o Casagrande: qualquer treinador do Flamengo que tem dúvida entre Pedro e Gabigol, o Pedro sai, qualquer um tira o Pedro, ele precisa ser titular e jogar, ele tem bola para jogar em qualquer time do Brasil, ele se recusou a ir para o Palmeiras, quis ficar no Flamengo, mas no Flamengo ele não tem espaço que merece, é sempre ele quem sai. E é ele que é convocado para a seleção brasileira. Quando você convoca Pedro e Richarlison, não pode ter dúvida sobre quem sai jogando, tem que ser o Pedro. Ele é mais jogador, mais técnico, mais finalizador, tem visão de jogo, é um grande centroavante. Ele precisa estar em um time que ele não fique com medo de errar. Nenhum centroavante joga desse jeito. Fecha aspas para Casagrande. Com todas as piadas que a gente faz ao Casagrande, tem coerência nesse pedido dele. Acho que era mais uma reclamação, acho que ele estava aproveitando essa reclamação, né, para tentar falar que o Richarlison não pode ser titular. Só que aí ele mistura as bolas, como sempre, né? O Casão, aí é que ele erra, né? O primeiro comentário dele entre Pedro e Richarlison é isso, ele é mais técnico, é mais habilidoso, é mais matador, finaliza melhor. Se você convoca Pedro e Richarlison, o Richarlison nunca pode ser titular. Se você tem Pedro e Richarlison no mesmo time, o Richarlison, autor de um gol na temporada, nunca vai poder ser o camisa 9 desse time. O problema é que aí ele mistura as bolas e tenta trazer para o Flamengo. No Flamengo, o Richarlison disputa com um cara que tem o mesmo número de gol dele. Pega lá as temporadas, Gabigol e Pedro, são sempre os mesmos números de gols. Ele disputa com o cara que é autor em 4 Libertadores, autor de gol em 4 anos de Libertadores, o Flamengo jogou 3 finais.
Nas 3 que o Flamengo jogou, o Gabigol fez 4 gols. O Gabigol fez gol em toda decisão de final, então, em toda decisão de Libertadores, que é o maior torneio do futebol. Então, Casão, a sua lógica vale para a seleção, mas ela não vale para o Flamengo. Não dá para tentar emplacar a mesma lógica nos 2 cenários. O Pedro, sim, tô com você. Em qualquer time do Brasil, o Pedro é titular absoluto. Menos no Flamengo. No Flamengo ele vai ter sempre que brigar. E ele sabia disso quando aceitou. Ele vem pro Flamengo em 2020. Em 2020, o Gabigol tinha vivido a melhor temporada dele em 2019. É a melhor temporada da história do Flamengo pós-Zico. A melhor, de longe, disparado. O Flamengo pós-80, a melhor, até 92 ali, vai. Depois disso, o melhor momento do Flamengo é 2019, muito melhor que 2009. Então, assim, ele veio sabendo que tinha o Gabigol de referência, sabia, e pior, na época tinha Gabigol e Bruno Henrique, ele veio sabendo disso. Então não é um coitado, ele sabe onde ele tá e tá ganhando coisa pra cacete, tá sendo campeão, vai revezar assim com o Gabigol, às vezes vão jogar junto, às vezes não vão jogar, às vezes vai jogar um, às vezes vai jogar o outro, e isso é normal em qualquer lugar do mundo, porque aqui a gente tem os 2 melhores atacantes do futebol brasileiro. Aqui vai ser assim sempre, Casão, sempre. E ele sabe disso e ele tá bem contente, porque é muito melhor você dividir um filé mignon, né? É muito melhor você dividir um filé mignon do que você, porra, aí, sei lá, ser o atacante do Goiás e jogar sozinho. É muito melhor, né? Tá de brincadeira, você deve estar de sacanagem comigo, né, Casão? Você é o atacante do Corinthians. Ei, legal, no Corinthians você vai ser titular, vai. E não vai ganhar nada, tá bom? Legal, vai lá pro Corinthians, então seja titular absoluto. E parabéns pra você. Roda a pauta, porque já deu de Casão. Muito obrigado, Casão, pelo seu áudio, hein? Foi ótimo, foi bem legal. As pessoas quase acreditaram que era você, Casão. Quase. Foi muito bom. Bom, vamos de treinos, né? Tivemos um período de treino aí que, de acordo com a nossa amiga Raíza Simplício, o Flamengo ficou um tempo bom, né? Isso todo mundo viu. O Flamengo teve um bom tempo de data FIFA, e esse tempo a Raíza Simplício escreveu assim, ó. Esse período da data FIFA que o São Paulo teve para treinar foi importante para os trabalhos no campo e para estreitar os laços da comissão com os jogadores, da comissão técnica com os jogadores. Não faltou momentos de descontração e trabalho duro. A parada serviu para deixar o Flamengo mais unido. Fecha aspas aí. A gente viu, né, durante esse período, cara, a brincadeira do Felipe com o Gerson, a disputa lá do Rachão, a gente viu o Jimmy Butler e os jogadores jogando basquete, brincando, se divertindo, e a gente viu muito treino. A gente viu muito treino pesado, treino em 2 turnos, a gente viu o Flamengo ficando o dia inteiro no Ninho do Urubu, a gente viu os 2 lados, a gente viu sim um Flamengo apertando muito nos treinos, e a gente viu sim um Flamengo se descontraindo e unindo os jogadores com a comissão técnica. Isso, Raíza, que você colocou, é muito bom para que a gente fale isso para o público. É bom externar que não foi um momento de gracejos, né? Não ficamos jogando basquete com o Jimmy Butler, né? Aquilo ali era um momento, como o time ficou o tempo inteiro no CT, ficou em overdose no CT, você tinha vários momentos de descontração. Então não foi um período de descontração, não foi um período de brincadeiras, foi um período de trabalho sério e descontração. Que é assim que você forma um bom ambiente de trabalho. Você trabalha bastante, e se você trabalha bastante, você é premiado com brincadeiras, com zoações, com um clima leve, e o torcedor, o seu público-alvo lá no final, também é premiado com boas atuações, com bons trabalhos, com jogadores em forma. A gente apenas, né, vai precisar encaixar esses 5 jogadores que voltam nesse ambiente. A gente vai precisar encaixar esses 5 jogadores nesse ambiente de trabalho que foi muito pesado, e também nesse ambiente bem unido. Então, Pedro, Vidal, Varela, Pulgar, Pedro, Vidal, Varela, Vulgar, o Vidal, o Pulgar, e quem faltou? O Ayrton Lucas. Esses 5 jogadores vão se encaixar aí com essa volta nesse ambiente já bem mais leve e num trabalho bem mais pesado do que quando eles saíram. O Flamengo pegou pesadão. Espero que o Ramon Menezes e os treinadores Eduardo Berizzo, e quem é o treinador? Quem é o treinador do Varela? É o louco Bielsa. Espero que eles tenham botado os malucos para correrem também e ralar um pouquinho, que não voltem lentos, que voltem acelerados como o resto do time. Vamos avançar na nossa pautinha, porque temos muito assunto pra gente falar aqui ainda, beleza? Beleza. O Atlético Mineiro ficou surpreso com o Alan, tá? Ficou surpreso com o Alan. E principalmente a surpresa do Atlético Mineiro é porque o Alan deixou claro, né? Não sei nem porque estão tão surpresos. O Alan deixou claro que quer jogar no Flamengo.
O Alan vem falando há bastante tempo que ele não deseja mais ficar no Atlético, que ele quer novos ares, ele quer um time que vai brigar por títulos. Ele falou isso claramente com todas as letras para a diretoria do Atlético Mineiro, e a diretoria do Atlético Mineiro parece fazer de boba, parece que não está querendo ouvir. O Flamengo fez proposta, o Atlético Mineiro fez contraproposta, o Flamengo chegou perto da contraproposta, depois esfriaram por causa do Filipão, agora o Filipão chegou e disse tudo bem, negocia, o Atlético não tem dinheiro, não tem o que fazer. E aí o Flamengo de novo entrou em contato, o Flamengo de novo ofereceu a mesma proposta. O Alan quer sair, o Atlético precisa vender. Ah, eu não quero vender. Eu sei, meu amigo, tem dias que você não quer vender o seu carro, mas você tá cheio de dívida, vai ter que vender. É o que o Atlético tá fazendo. Ele vai ter que pensar com a cabeça de empresário e vai ter que vender o Alan. Então, cada vez mais perto para nós flamenguistas de termos o Alan aqui no nosso elenco, que eu continuo dizendo, é uma excelente contratação. E Atlético Mineiro, não tem por que ficar surpreso. Surpresa é quando você não sabe algo que vai acontecer. Você fica surpreso. O Alan já deixou claro em todas as entrevistas, momentos, postagens, que ele não quer mais ficar no Atlético, que ele tá muito afim de vir jogar no mais querido do Brasil. Então, não tem por que essa surpresa, né? Roda a pauta. Vamos avançando, que aqui é um show de notícia. Uma atrás da outra, o seu apresentador não pode nem respirar, meus amigos. O Davinson Sanches... ontem a gente até falou no nosso programa ao vivo, né? Davinson Sanches, zagueiro do Tottenham, foi oferecido ao Flamengo. De novo, não foi o Flamengo que procurou, tá? Ele foi oferecido ao Flamengo. Os dirigentes do Flamengo receberam esse contato e esse desejo do jogador. O jogador tem desejo de jogar no Flamengo, então eles receberam isso com bons olhos, né? Um jogador de uma Premier League, um jogador de altíssima qualidade. Até vou pegar uma opinião aqui do Mauro César, mas para mim é um jogador de altíssima qualidade. Um jogador que tá numa liga de alta intensidade, de alta rotatividade. Então acho que o Davinson Sanches seria uma boa opção, sim. Os dirigentes do Flamengo receberam essa proposta, ficaram interessados. Tá? A informação que chegou pra gente é que eles ficaram muito interessados em ter o Davinson Sanches, apesar de termos o Léo bem, apesar de termos o Fabrício Bruno bem, apesar de termos o Davi Luiz melhorando bastante, né? O Flamengo, teoricamente, precisa reforçar também o sistema defensivo. Só que o Flamengo ainda tem a prioridade de outros setores e por isso ele vai entrar nessa lista, o Davinson Sanches, nessa lista de interesses, mas ele vai estar atrás dos outros nomes que a gente precisa fechar, outras posições, né, e obviamente outros nomes que a gente precisa fechar antes de fechar mais um zagueiro, principalmente com essa possibilidade do Rodrigo Caio sair, etc. Acho que a gente está ficando cada vez com menos zagueiros e sim, em algum momento vai ser importante contratar. Acho o Davinson Sanches um belíssimo nome. Porém, contudo, entretanto, todavia, Mauro César, a quem copio o cabelo, a quem eu venho seguindo o estilo, disse que o Davinson Sanches fez apenas 24 jogos na pífia. Você vê que é o Mauro César pelo adjetivo, né? Muito inteligente esse Mauro César. Pela pífia temporada passada do Tottenham. Fez 24 jogos, 18 pela Premier League, apenas 8 como titular, 8 só como titular, e só atuou em 90 minutos. Só em 4 jogos ele jogou os 90 minutos. Como titular, ele teve ainda uma Copa da Liga, um jogo pela Copa da Liga e 3 pela FA Cup. A FA Cup. Foram 2 jogos na Champions, saindo do banco e somando apenas 19 minutos. O Mauro, pelo visto, não está muito empolgado com a contratação, com uma possível contratação do Davinson Sanches, mas ao contrário do Maurão, os números do Mauro são todos verdadeiros, aí são todos fiéis. O Mauro é muito bom de dados, de números, e eu gosto muito do Mauro, vocês sabem aqui, meio puxa-saco dele, inclusive meu estilo de cabelo. Mas eu acho que o Davinson Sanches, no futebol brasileiro, tem muita lenha para queimar também. E seria um baita reforço, principalmente no Flamengo, que já tem Fabrício Bruno, Léo Pereira bem e Davi melhorando. Seria um quarto zagueiro aí pra gente ter e brincar de rodízio, podendo mexer sempre com 2 duplas de muita qualidade. É importante ter elenco. Quanto mais a gente debater isso, quanto mais a gente deixar claro para você, torcedor, para mim, torcedor, para todos os torcedores do Flamengo, quanto mais a gente deixar claro o que é elenco de fato, menos a gente vai sofrer. E mais perto a gente vai estar da tal da hegemonia que a gente fala, que o Sampaoli também deseja. Não só eu, não só você, mas o nosso treinador também deseja uma hegemonia. Ele já falou que a ideia dele é lá na frente ser respeitado e brigar mundialmente. Trazer um zagueiro do Tottenham, esquece, né, velho? Isso dá muita moral pra gente. Matheus Gonçalves desejado pelo Ceará. Matheus Gonçalves desejado pelo Ceará? Que história é essa? Muito rapidamente, passando para vocês, o Eduardo Barroca, treinador do Ceará,
fez uma sondagem pelo menino Matheus Gonçalves. A ideia do Ceará é contratar o Matheus Gonçalves por empréstimo, tá? O Flamengo tem o Matheus Gonçalves como uma das joias a serem vendidas, como uma das joias a serem trabalhadas e muito bem vendidas. O Flamengo entende que o Matheus Gonçalves é esse jogador que pode trazer uma fortuna para o Flamengo e nós, torcedores, acreditamos que o Matheus Gonçalves é um jogador para jogar e para brilhar. A gente já viu o Matheus Gonçalves com 17 anos, 16 anos jogando muito. Então a gente imagina que o Matheus Gonçalves possa ser uma joia para jogar, para entrar e resolver. Matheus Gonçalves pode ser esse cara para entrar e resolver jogo. Porém, Felipe, e aí, você emprestaria, Felipe, pro Ceará? Cara, faltam 5 meses de campeonato. 5 meses aí, vai. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro ali, um resto, né? Então faltam 5 meses de temporada. Com a chegada do Luiz Araújo, e o Flamengo ainda tá buscando mais reforços. A real, antes mesmo da chegada do Luiz Araújo, já com o São Paulo, você não tá vendo o Matheus Gonçalves. Joga 5 minutos, 3 minutos, num finalzinho de jogo. Então o Matheus Gonçalves já não tem espaço. Com a chegada do Luiz Araújo e de outros reforços, talvez Dela Cruz, Alan, porque o Matheus também pode jogar no meio, na ponta. Matheus França crescendo e jogando mais, né? Até vou falar do Matheus daqui a pouco, mas... Enfim, com todo esse cenário que a gente tá vendo aí, o Matheus Gonçalves não vai ter espaço. E a gente já viu que alguns jogadores, ao saírem e serem emprestados, eles podem sim render bastante, como foi o caso do Muniz. O Muniz sai do Flamengo emprestado, quando ele volta é outro jogador. Por quê? Porque foi pro Curitiba e jogou. É fundamental para esses caras estarem jogando, principalmente em ritmo de futebol profissional, futebol de adulto. Cara, eu emprestaria, eu acho um bom negócio emprestar o Matheus Gonçalves pro Ceará. É um time que vai estar sempre, é um time onde ele vai estar sempre jogando, vai estar aparecendo e bota só aquela cláusula, né? Tem que deixar a cláusula que tinha com o Muniz, que a hora que o Flamengo precisar, ele tem que voltar. Bota essa cláusula e aí acho que temos um grande acordo. Porque se der um problema aqui, lesão, etc., precisar trazer o moleque de volta, a gente traz. Caso contrário, eu gosto da ideia do cara rodar até o final do ano. Ano que vem ele tá de volta no elenco muito mais experi. Tamo junto? Meu Deus do céu, quanta matéria aqui, hein, produção? Meu Deus do céu, vocês hoje bombardearam. Vamos lá, Montiel. Vamos no caso Montiel. Tem muita informação hoje, tá? Você pode seguir essas informações todas picotadinhas. Sabe aonde? No nosso TikTok. Lá no nosso TikTok a gente faz os cortes de cada notícia, de cada matéria. Você pode olhar uma por uma lá, inclusive compartilhar só aquela que te interessa com outras pessoas. Entra lá no nosso TikTok. É só procurar canal do Felipe Fontoura em todos os lugares que você acha a gente. Montiel pediu para sair do Sevilha. O Montiel pediu para sair do Sevilha, é um lateral direito que a gente conhece, ex-jogador do River, tá no Sevilha, chegou a jogar no Sevilha bastante, mas tem tempo que é banco e tá incomodado com o fato de ser banco lá, e ele vem pedindo para não ficar no time se ele não for jogar. Ele deseja jogar mais. A ideia do Montiel é estar jogando, e é um jogador de muita qualidade, a gente lembra bastante, repito, jogador que jogava aqui do lado da gente, jogava no time mega campeão do River, então... É fundamental que a gente entenda que tem um jogador ali dando mole e por isso eu trago esse corte para que o nosso querido Marcos Braz dê uma olhada para lá. A gente tem sim o Wesley crescendo, tem o Wesley melhorando muito, inclusive de acordo com algumas pessoas sendo já cogitado pela seleção brasileira, tem olheiros ali já no Wesley para um dia estar na seleção brasileira, mas mesmo com o Wesley melhorando, a gente ainda tem o Varela que a gente ainda não viu uma sequência de jogos, não sabe exatamente quem é o Varela, e o Mateuzinho se recuperando, mas que o torcedor do Flamengo nunca foi um grande... nunca acreditou muito no trabalho do Mateuzinho. Por isso eu acho que se você tiver a possibilidade de trazer o Montiel, é uma dúvida que você expande e faz até com que o moleque Wesley vá crescer lá na frente. Eu gosto do nome. E alô, Marcos Braz, abre o olho. Não custa nada dar uma colada lá no Sevilha e trocar uma ideia acerca de Montiel. Beleza? Vambora. Tivemos então, apenas para fechar o confronto aqui do jogo e depois falar da SAF, o Gabriel Barbosa, Gabigol, e o Matheus França, tá? Os dois jogadores, Gabriel Barbosa e Matheus França, eles não vêm treinando com o grupo. O Gabigol até já fez ontem uma transição para o campo, mas eles não treinaram com o grupo. O treino de hoje, agora, neste exato momento, é esse treino de agora que vai decidir se os dois poderão jogar amanhã, tá? E em podendo jogar amanhã, os dois jogadores, a gente vai ter... uma solução de uma dúvida, né? Porque o grande problema do Flamengo hoje está no ataque. Se o Gabigol, que não jogou, não treinou com o grupo em nenhum dia dessa data FIFA, não puder jogar, a gente vai ter que ver como chegou o Pedro também no treino de hoje, nas avaliações que ele fez, etc. Teremos que ver como está o Pedro. Se o Pedro não puder, aí temos o Bruno Henrique,
O Bruno Henrique tem treinado, tá? O Bruno Henrique tá treinando bem, e o Bruno Henrique pode ser titular. Inclusive matéria hoje do Globo Esporte, etc., vem falando sobre o Bruno Henrique, que ele treinou muito bem nesse momento de data FIFA. Ele já terminou, a gente lembra, no jogo contra o Grêmio, já foi outro Bruno Henrique, foi o melhor jogo do Bruno Henrique, fisicamente falando e tecnicamente falando. Então o Bruno pode ser a solução para o Flamengo. Não vamos ter então o Gabigol, não vamos ter Matheus França, muito provavelmente, repito, né? Depende muito do treino de hoje, mas tudo indica que não. E aí sim, este cara pode aparecer como a solução para os problemas. Se eles puderem jogar, o Bruno Henrique também pode ser solução para a ponta esquerda do Flamengo, que a gente tem ali o Cebolinha, mas ainda também, assim como alguns jogadores que a gente vai falando, não é que é ruim, não é que é um problema, mas ainda não encantou. E o Bruno Henrique encanta, beleza? Bom, é isso. Agora vamos falar de SAF, meus queridos amigos. Que isso, hein? Que programa. Será que eu tenho mais algum áudio? Não, não tenho. Mentira. Casagrande não vai falar de novo, não. Brincadeirinha com vocês. Vamos falar aqui então agora, vamos trazer informação da SAF. O que acontece, Felipe? A gente teve uma viagem para a Alemanha. Na verdade, essa viagem foi para a final da Champions League, né? Nossos 4 cavaleiros templários, Luiz Eduardo Batista, o BAP, Gustavo Oliveira, Rodolfo Landim e Rodrigo Dunch, eles 4 viajaram, eles sempre viajam para ver a final da Premier League, da Champions League, e aproveitaram essa viagem para a final da Champions League para fazer algumas reuniões na Alemanha. Tínhamos uma reunião com a Adidas para falar de produtos e etc. Obviamente que essa reunião, e aí eu já trazia para vocês aqui há muito tempo, era óbvio que essa reunião não tinha esse viés, não tem porquê você ir para a Alemanha, né? Debater com a Adidas regras que você já sabe, que você já conversa todos os dias, você faz reunião à distância. O que o Flamengo de fato foi fazer na Alemanha foi conversar com o Bayern, sobre o modelo de SAF que o Bayern tem, que o Flamengo quer copiar esse modelo de SAF. O modelo de SAF lá é um modelo de 75% do clube, tá? Vou tentar ser bem devagar aqui, bem didático para vocês. E 25% que é vendido. Esses 25% que são vendidos lá foram vendidos para apenas 3 empresas. Foram vendidos para Adidas, olha a reunião da Adidas aí, né? Foi vendido para Adidas, foi vendido para Audi, Adidas, Audi, e qual é a outra? Tem uma outra grande empresa aí, Adidas, Audi, eu vou achar aqui que eu tinha até separado essa informação, mas enfim, são 3 empresas muito grandes e cada uma dessas empresas fica com 8,33%. Afinal de contas, está dividindo 25% para 3 empresas grandes alemãs que compraram essa parte. O dinheiro que essas empresas compraram vai para o Flamengo e a partir daqui essas 3 empresas têm direito a 8,33% dos lucros que você vai ter daqui para frente. Então as empresas entendem que ali tem um negócio que movimenta muito de... Allianz, lembrei aqui. Adidas, Allianz e... agora eu esqueci a outra. Pô, também tá complicado aqui a cabeça. Adidas, Audi e Allianz, são 3 As. Adidas, Audi e Allianz. Vocês entenderam também, já deu para pegar a ideia. Então cada uma delas tem direito a 8,333333% da sociedade do clube daqui para frente. Porém, o Bayern usou bem esse dinheiro. A gente já teve aí até algumas matérias dizendo que o Flamengo está valendo hoje 8 bilhões, de acordo com o especialista, 7, 8. Os especialistas, eles discordam um pouco aí dos valores, mas mais ou menos isso. Se digamos que o Flamengo estivesse valendo uns 8 bilhões, né, que esse fosse o valor do Flamengo, 25% de 8 bilhões, agora lá Casa Grande mesmo, é 1/4, seriam 2 bilhões. Com 2 bilhões, o Flamengo consegue construir um estádio. E sobra, né? Com 2 bilhões você constrói um estádio. Sem precisar de mais dinheiro de ninguém. Apenas com esse investimento dessas 3 empresas, porém elas depois vão deter 25% do que você vai ganhar lá na frente. O dinheiro que o estádio vai trazer, que pode trazer esse investimento, essas empresas fazendo cobranças de profissionalização, pode ser um caminho interessante. A gente só precisa estudar e estar a fundo nessas ideias. Eu trouxe para vocês o modelo de gestão do Bayern, mas a gente aqui vai debater. A gente vai trazer especialistas, a gente vai tocar nesse assunto com mais calma, porque a gente precisa falar com a tranquilidade e sem paixões. Para falar de negócio, a gente tem que tirar a paixão, botar ela um pouquinho de lado. Pode ser interessante? Se tiver, para mim, se tiver encaminhado para onde vai o dinheiro, tiver descrito e for obrigado a cumprir aquilo ali,
talvez vender 25%, vender um quarto do clube, ou seja, o clube continua mandando, o clube continua sendo maior do que as empresas. Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Eu quero ouvir a tua opinião. Escreve aqui nos comentários, diz o que você acha dessa ideia de SAF nesse modelo parecido com o modelo do Bayer, e a gente pode trocar essa ideia aí. Escreve aqui pra mim, diz o que você acha, se você é especialista, comenta. Eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo pra me embasar também, pra me ajudar a trazer uns próximos debates aqui acerca do assunto. Valeu? É isso, meus amigos. É isso. Chegamos ao fim. Cara, que programa grande, mas cheio de informação. Aqui não tem enrolação. É uma notícia atrás da outra. Hasta lá pra... curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Segue a gente em todas as redes sociais. E agora sim. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.